Tem um problema também muito comum em e-commerce que não busca entender o porquê das coisas, que você até chegou a comentar em episódios passados, que é a questão de vir a um apaga incêndio todos os dias, né? Uhum. Você sempre tá lá, putz, parou de vender esse produto, tenho que fazer alguma ação para ele voltar a vender. Ah, agora é esse outro que parou, entendeu? Você não consegue ter a previsibilidade que você comentou, e ao mesmo tempo você não consegue criar um plano de longo prazo, porque amanhã já tem outro incêndio, depois de amanhã outro. E, Uhum. e como que a gente pode lidar com esses incêndios? Como que pode ajudar o entender o porquê das coisas pode ajudar a gente com esses incêndios? Você já deu uma boa dica, é o planejamento, né. A gente tem que ter um planejamento. Às vezes a gente não consegue começar com um planejamento e a gente entende isso, porque é muita coisa que você tem que fazer, as coisas têm que acontecer, é produto para no estoque, tem que vender, o mês seguinte vai chegar, o seu custo fixo vai bater no caixa. Mas algum momento, se você não consegue parar depois de 1 mês, 2 meses dessa correria e começar a estruturar planejamentos, Uhum, vai ficar difícil de você conseguir entender o porquê das coisas. Porque é quando a gente está desenhando os planejamentos que as perguntas vêm na nossa cabeça. Qual ação eu vou fazer? Qual produto eu vou promover? E aí, para você descobrir quais coisas você tem que fazer, você tem que descobrir os porquês. Você não pode ir só com o seu achismo ou com o seu gosto, porque isso pode estar jogando o seu negócio num lugar que não seja muito agradável, porque você vai ser, ó, de novo, o porquê você vai sempre jogar para aquilo que você acha que está sendo melhor, e não aquilo que realmente está te trazendo o melhor retorno. Então você tem que ter bem na ponta do lápis quanto que você gera de lucro com cada produto, qual é o custo desse produto para você, quanto desses produtos geram recompra, quais produtos não geram recompra, qual é um produto bom de entrada, qual é um bom produto para você estimular a recompra. Você tem que saber essas coisas e achar nos seus dados essas informações para fazer o seu planejamento. E aí você começa a fazer planejamentos, começa sempre dos planejamentos macros para os micros, né? Faz um calendário do ano. O que você pretende fazer nesse ano? Então, normalmente e-commerce sempre começa, põe as datas principais. Black Friday é uma data que todo mundo tem que ter no seu calendário. Então, põe as outras datas sazonais, né? Dependendo do seu nicho. O seu nicho é mais de roupa, então você vai pôr se é roupa feminina, dia das mães. Então, se é moda masculina, dia dos pais. E vai pondo essas datas sazonais. Se você já tem essas grandes datas, você já sabe mais ou menos onde você tem que estar planejado, é, que porque itens. exato, tem até uma frase que é interessante, né? Que vender é como se você estivesse dirigindo um carro, assim. Se você não olha para o contexto, você não sabe se você está acelerando, né? Ou você olha para o velocímetro, você não sabe se você está acelerando porque você está pisando mais no acelerador ou porque você está numa descida. E é justamente essa questão da Exatamente. sazonalidade. Se você está na Black Friday, claro, a tendência é suas vendas aumentarem. Então, às vezes você faz uma ação, você olha para, putz, novembro meu e-commerce foi muito bem. É o esperado, sabe? É o mínimo que se espera. Uhum. E é isso quando você está começando a olhar num planejamento, as coisas começam a fazer um pouco de sentido. Se você olhar o número bruto e não saber o que está por trás, porque beleza, a Black Friday é uma sazonalidade muito clara. Então você sabe que ali novembro e dezembro, comecinho de dezembro vai ser afetado por isso. Mas e se você tem outras sazonalidades no seu negócio? Como você falou do chuveiro, que no inverno. No inverno vai vender mais chuveiro. E aí você pode, se você olhar só os números brutos do negócio e não entender que existe essa sazonalidade, você vai dizer, olha, vende bastante chuveiro em junho e julho. Então eu vou comprar bastante chuveiro em junho e julho porque vende bastante. E não é esse o porquê Uhum. da coisa. O porquê é exatamente essa questão. Ah, é o inverno, as pessoas aumentam a demanda, então consequentemente não é só o chuveiro, a questão de Coisas relacionadas, resistência também é. vai vender, porque a resistência vai queimar mais, porque todo mundo está usando o chuveiro numa temperatura muito maior, ela desgasta com mais tempo. Então aí você vai tendo diversas outras coisas. Então, você vai ter disjuntor, se você vende parte elétrica, você vai ter parte de fiação que você vai vender, porque provavelmente vai misturar um disjuntor, vai ter que trocar algum fio, fiação é antiga, tem que trocar para mais moderna, para aguentar a temperatura, os chuveiros modernos são diferentes dos chuveiros antigos. Então, você tem várias coisas que vão te dando esses dados que você já praticamente completou a sua loja. Então, ao invés de você só colocar Uhum. chuveiro, você vai deixar o chuveiro, a resistência, fio, disjuntor do lado. Talvez você deixe um vendedor ali naquela parte da loja, porque você vai ter um fluxo maior de pessoas. Isso você está falando da loja física. Na loja virtual você vai fazer a mesma coisa. Você vai deixar coisas para tirar dúvida, quais são os melhores chuveiros indicados para o Uhum. inverno, quais são os chuveiros que têm maior temperatura e menor gasto de energia, porque a gente está com um custo de energia muito alto. Então, se trazer essas coisas já prevendo no seu planejamento anual, vai fazer super sentido. Ah, eu não consigo fazer um super planejamento anual. Começa com o que você consegue. É 1 mês você definir o que vai ser de grande ação em cada mês. Começa com os meses que você já sabe o que vai ser. Aí você depois tem que descer para os planejamentos, menores, que são os planejamentos trimestrais e anuais. Os trimestrais eu reservo a negócio.
são metas, são coisas de estoque que você tem que montar, que você tem que comprar com previsibilidade e você já está acostumado. Agora, os mensais é onde vão estar os grandes porquês da sua operação. Você não vai começar um mês, o próximo mês sem saber o que deu certo no mês anterior. Isso você consegue investigar, você dedica um dia para fazer isso. Não é perda de tempo você saber os porquês. Vai te ajudar muito a direcionar o seu negócio. Mas aí você tem que fazer nesse jogo mais rápido, senão você vai esquecer o que você fez. Sim. Se você deixa para fazer só um planejamento anual e opera em planejamentos trimestrais, você não olha um mensal para ver o que aconteceu no mês passado e funcionou. E claro que você vai anotando também conforme você for fazendo as coisas para e não precisa aprofundar muito. Anota, ó, fiz tal coisa e gerou tal resultado. Separa nesse dia Ou de nem precisa, planejamento. nem precisa marcar o resultado. Só de você marcar o que você fez, na hora que você tiver analisado no histórico, fala, nossa, teve um pico aqui no dia tal. Você consegue ir pro histórico e falar, o que que foi feito naquele dia? A gente fazia muito isso marcação em analytics, né? Você colocava lá no analytics todas as datas importantes que tinha acontecido alguma coisa, até coisas que não são boas. Esse dia minha loja caiu. Para você Uhum, ignorar às vezes na sua análise, por que caiu tantas vezes? Eu não tenho, a gente tem que saber quais as coisas a gente tem que olhar e saber também as quais que a gente não tem que olhar é muito importante. Então, se você tem uma queda muito grande, você teve um problema no meio de pagamento, você põe lá numa marcação no seu planejamento, ó, uhum. problema no meio do pagamento. Você já sabe que todas as métricas daquele dia você não pode levar em consideração no planejamento, porque foi um dia típico. Então, você anotando os eventos que acontecem, depois quando você vai fazer o seu planejamento mensal, você consegue achar os porquês. Então, voltando a falar sobre apagar incêndio, que eu acho que é a dor de muitos desses e-commerces que não buscam entender o porquê das coisas, o porquê que tá vendendo mais, por que que tá vendendo menos, enfim. Você tem que parar de apagar o incêndio e tentar buscar onde estão os fósforos, né? Porque, pô, você vai ficar apagando incêndio, mas é igual você tomar remédio para dor de cabeça. Se você sente dor de cabeça todo dia e tá tomando remédio todo dia, provavelmente tem uma causa ali que você não tá entendendo, né, para Uhum. tratar e você só tá tratando o sintoma, né?